Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu vou criar um mapa base para o nosso cadete. Como ele vai contar agora com uma ECU FT450, nós vamos fazer toda uma calibração do mapa e vocês vão acompanhar aí como que eu vou criar isso. Então eu vou abrir o software da Fueltech agora e vou mostrar para vocês, vou fazer um tour das funções principais que tem dentro do software e os detalhes principais que eu vou fazer para o meu projeto. Então vou tentar mostrar todas as entradas, saídas que vai ser utilizado, para que cada uma das entradas e saídas. Como é uma ECU de entrada e saída bem limitada, então vou mostrar como que eu vou usar elas no meu projeto. Sem mais delongas, acompanha aí como que vai ser a criação desse mapa. Então pessoal, essa aqui é a tela inicial do software da Fueltech. Eu acabei de atualizar tanto a ECU quanto o software, já está na versão 4.74, tá? Eu já tinha feito aqui um mapinha para teste, para ver se tudo estava funcionando, mas vou fazer um novo mapa aí, com todas as características corretas para o nosso carro aí, para vocês acompanhar com a gente. Então vamos lá, novo mapa. Aqui nós vamos selecionar o modelo da ECU, que é a 450 que a gente está usando. E aqui tem várias opções que a gente pode selecionar ou não. Então, as opções de injeção, malha fechada, a gente vai querer. Compensação por troca de marcha, não. Compensação por troca de marcha do sistema de ignição, também não. Em funções de arrancada, basicamente eu acho que é o two-step que a gente vai usar, que vai ser um sensor de posição de embreagem. E em outras funções, vamos lá, temos aqui datalog de externo, cutoff de combustível vai ser usado, limitador de rotação vai ser usado, shift light não, porque vai ser integrado no display, shift light seria para uma saída. Eletroventilador, aqui nós temos uma característica diferente no nosso projeto. A Fueltech vai controlar o eletroventilador 2. O 1 vai ser usado por um interruptor de temperatura. Mais adiante eu vou mostrar isso para vocês no projeto. Ar-condicionado, sim. Bomba de combustível, sim. Auxílio de partida frio, não. VTEC, não. O carro não tem comando variável. Vamos ver o que mais. Temos aqui botão de partida, não. Saída ativada por RPM, não. Controle de tração ativo, não. Saída de contagiro também não, que o carro não vai ter painel. Então dá para ver como é um projeto simples, é poucas coisas que a gente vai usar aqui no nosso projeto. E aqui em sensores de calibração nós vamos ter detecção de marcha, basicamente porque eu quero ter o número de marcha no painel da dash mostrando ali. Então seria isso. Aqui são as características do motor, é o motor por pistão, o mapa principal nós vamos fazer por map. Aqui ele pede pressão de turbo, esse carro aqui é um aspirado, não vai ter pressão de turbo. Tabela de lenta por TPS vai estar habilitado, eu gosto de ler a lenta por TPS. Injeção rápida vai ser por TPS também. Rotação máxima, o headline desse carro vai ser em 6.000 RPM. Mas eu vou colocar aqui 7.000 porque eu quero um mapa de injeção e ignição 1.000 RPM a mais, para caso der uma errada de marcha, alguma coisa, ou eu sentir que o carro pode girar mais, eu já tenho isso pronto. Número de cilindro 4 cilindros, e a ordem de ignição dele é a mais comum dos 4 cilindros, 1342. Aqui o tipo de sensor de rotação, esse carro original já tem um sensor indutivo normal, borda de descida, está configurado certo aqui para o nosso cadete. Sensor de fase, a gente vai utilizar um HAL. Esse carro vai ter um sensor de fase HAL, borda de sinal vai ser de descida. A roda fônica dele é uma 60-2 e eu contei que ele dá 19 dentes do alinhamento da falha até o primeiro dente. Então aqui nós vamos configurar para 19 dentes 0. E aí depois a gente faz a correção com a pistola de ponto. No futuro vocês vão ver isso. Então
19 dentes 0. Modo de ignição. Esse carro vai usar uma ignição centelha perdida com bobina dupla, sem FT Spark, vai ser usado o módulo de ignição externo comum. E já o sistema de injeção ele vai ser sequencial com 4 saídas. Porém, como tem que fazer uma configuração do sensor de fase para ele funcionar bem sequencial, o que eu vou fazer? Vou funcionar ele primeiramente em semi-sequencial, mas já vou ativar as 4 saídas, que depois eu só configuro o sensor de fase e mudo isso aqui, para facilitar a primeira funcionada e um primeiro acerto. Esse carro tem os bicos injetores originais ainda, então ele tem aproximadamente ali uns 20 libras-horas cada injetor. Então aqui os 4 injetores vai dar aproximadamente 80 libras-horas. Isso aí é para ele fazer um mapa base aí bem próximo do real para o carro funcionar mais fácil. Pedal de borboleta vai ser a cabo com TPS. E atuador nós vamos usar uma válvula PWM, que é a original do carro. Aqui tem a frequência da válvula, eu ainda tenho que levantar esse parâmetro, vou deixar em 100 Hz aqui. E depois eu posso modificar isso aqui para fazer um ajuste da marcha lenta dele. A taxa de compressão desse carro aqui é baixa, ele é 10:1. Não entra nem em média compressão. E o combustível que nós vamos usar vai ser gasolina normal. E o comando é de baixa graduação. Aqui já pede para ver as entradas e saídas. Isso aqui ainda vou configurar um pouquinho. E aqui é legal, aqui já começa a aparecer, já temos um mapa de injeção aproximado. Eu já vejo que está um pouquinho errado ainda, vou comentar isso com vocês no futuro. Ignição também, tem toda alguma coisa pré-programada aqui. Mas qual que seria a primeira coisa para a gente fazer depois dessa parte pronto? Vai ser configurar as entradas, que é sensor de calibração, e configurar as entradas. Então, o que eu vou ter de entrada aqui? Qual que é... Aqui começa as limitações da FT450. Tem poucas entradas e poucas saídas. Não dá para usar todos os recursos que ela tem. Mas eu já vou usar aqui um padrão que eu gosto, que é no fio 1 do fio branco, vou usar temperatura de água. Então eu venho aqui, procuro por temperatura, ele não dá temperatura de água, dá temperatura de motor. A gente vai selecionar. O fio 2 eu vou usar pressão de óleo. Pressão de óleo. O fio 3 vou deixar configurado com o TPS mesmo. Já está certo. Esse carro vai ter ar-condicionado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar um sinal de quando eu aciono o ar-condicionado para a ECU, para ela fazer correções, e é a própria ECU que vai fazer o atracar o compressor do ar-condicionado. Então o fio 4 eu vou habilitar uma entrada como ar-condicionado. Botão ar-condicionado. O fio 5 vou habilitar, vai ser o two-step. O fio 6, esse carro ele vai usar sensor de velocidade. O painel dele vai ser o painel principal, não vai ter o velocímetro original. Então o fio 6 eu vou colocar como velocidade. Então vai ser velocidade roda frontal direita. Vai aparecer isso aí. E o fio 7 eu vou colocar como uma entrada customizada. A entrada customizada ela vai ser por quê? Porque esse fio 7 eu vou usar ele como sensor de nível de combustível. Então ele não tem pronto aqui, mas a gente pode configurar essa entrada.
Então, aqui vai ser nível combustível. O nome no painel vai ser só abreviação, vou deixar apenas como combi de combustível. E a unidade de medidas vai ser litro. O sensor de entrada vai ser como é um sensor que eu vou ter que configurar ele, vai ser customizado. Então aqui depois eu posso tirar a boia de combustível e calibrar cada valor de tensão para cada quantidade de litros que vai ser. E o pull up, isso aqui é uma suavização que tem no sinal. Então se eu deixar um pull up muito baixo, cada variação, quando faz uma curva que joga o combustível de um lado para o outro no tanque, vai ter uma variação na boia e vai ficar mexendo no painel. Em números de pontos mais alto vai ter uma suavização. Então 63 é o mais alto, vou deixar aqui com 60, que quando curvas, subidas e descidas não vai apresentar uma variação muito grande no nível de combustível mostrado no painel de instrumentos. Então é isso. Aqui a gente confirma. Já aparece aqui como nível de combustível. E está já configurada todas as nossas entradas. As saídas também é configuração de motor. Agora vamos aqui no último, que é saídas. Ela já está meio pré-programada, então eu configurei que vai ser injeção sequencial. Então eu acabo consumindo 4 saídas para injeção. Então eu tenho aqui saída 1, 2, 3 e 4, já são todas para injeção de combustível. Aqui tem um detalhe interessante de tomar um pequeno cuidado para priorizar, principalmente na FT450. Porque as saídas azuis, ela tem uma potência um pouco mais alta que as saídas cinzas. Então o que eu vou fazer aqui? Saída de lenta para PWM eu vou deixar numa azul que ela tem uma saída um pouco mais forte, apesar do consumo não ser muito alto. E eu vou fazer aqui, eu vou colocar o eletroventilador numa saída azul, porque se algum dia eu quiser mudar isso aqui, botar tipo uma turbina no carro para controlar um boost controller, um nitro para controlar uma saída de nitro progressiva, alguma coisa, é melhor ter uma saída azul do que uma saída cinza. Então, e o eletroventilador eu posso tirar ele de ser controlado da FT e ser controlado por um interruptor de temperatura. Então, o que eu vou usar aqui? Vou manter a lenta aqui na saída azul. Aqui vai ser o eletroventilador 2. Aqui tem as duas de ignição para cilindro 1.4 e cilindro 2.3. Aqui eu vou controlar o ar-condicionado. Então aqui é a saída, essa saída cinza vai controlar, vai fazer o atraque do compressor do ar-condicionado. E a outra cinza vai controlar a bomba de combustível. E aqui dá para ver a quantidade de entradas e saídas que teria numa FT600, por exemplo. E são todas inutilizadas aqui, bem limitado a 450. O próximo passo aqui que eu vou mostrar para vocês vai ser em detecção de marcha. Aqui é um negócio bem interessante. O que acontece? Eu vou querer deixar no meu display inicial o número de marcha selecionado. Porém, não vai ter nenhum sensor de marcha no câmbio, indicando qual marcha está engatado. Ele vai ler pela relação do câmbio do carro. Então ele faz uma soma de relação, vê a velocidade do carro e a rotação e assim mostra a marcha no painel. Para isso eu tenho que colocar as relações que eu tenho no câmbio. Então isso que eu já tenho anotado qual é a relação que está montado no cadete. No diferencial ele tem um diferencial 372. Essa é a relação de marcha que está montado no nosso cadete. Aqui é alguma configuração que, como ela faz uma detecção de marcha pela velocidade, é lógico que vai ter um delay. Então aqui são algumas configurações aqui que tem para ela conseguir encontrar a marcha certa. Que a gente vai conseguir configurar isso aqui só depois que o carro estiver andando.
Aqui tem uma redefinir para a primeira marcha toda vez que aciona o botão de two step. Isso aqui eu vou deixar desativado porque o meu botão de two step vai estar no pedal da embreagem, então isso pode dar algum problema. Vai ser colocado um botão de reset de marcha só para não ficar no two step, isso aqui não vai ser ligado em nada, só para deixar desativada essa função. O próximo passo aqui nós já vamos configurar também são os alertas, que é muito importante. A maior parte dos alertas aqui são para pressão de turbo, injeção aberta, porque o carro turbo ele é muito mais sensível, né? E precisa de muito mais monitoramento. Como o cadete é aspirado, basicamente o que a gente vai usar aqui são alguns alertas para pressão de óleo e temperatura de motor, apenas isso. O limitador de segurança vai ser a 2500 RPM. Então aqui dá para ver de injetor aberto, excesso de pressão de turbo, temperatura de escape, pressão de cárter, pressão de óleo elevada, a gente vai colocar uma pressão. Caso ele passar ali de 9 bar, ele já pode entrar no modo de segurança. Porque pode ter algum problema na válvula que regula a pressão de óleo, travar e a pressão subir demais. A pressão de óleo baixa. Aqui vai entrar um asterisco, eu vou colocar nesse mapa inicial tudo modo de segurança. Esse carro vai ter dois mapas, que basicamente a diferença vai ser um mapa para andar na rua e um mapa para quando for em hot lap ou track day. Que a diferença vai ser, quando tiver em circuito, pista, vai ser para desligar o motor, que daí não tem problema nenhum em desligar o carro, vou ter área de escape e tudo mais. E a outra diferença vai ser o cutoff desativado, que quando tirar o pé em alguma redução, alguma coisa, os bicos vão continuar injetando para melhorar a refrigeração do motor. A diferença dos mapas vai ser só essa, o restante vai ser tudo igual. Mas esse aqui, o mapa inicial vai ser o mapa de rua, que a gente vai testar na rua. Então vai ser modo de segurança. Aqui vai continuar 0,5 bar mesmo, então cada vez que ele baixar de 0,5 bar, vai entrar no modo de segurança e dar um aviso. O tempo mínimo, é o tempo mínimo que ele tem que ficar a 0,5 bar para gerar esse aviso. Eu vou aumentar para quase 1 segundo, porque às vezes vai estar manobrando com o carro na marcha lenta, sem querer ficar acelerando e tal, e é possível ele dar uma quedinha de pressão. Se o motor dá aquela querer morrer e não morrer, então eu vou deixar um tempo mínimo um pouquinho mais alto que o sugerido. Aqui é bem interessante também, uma pressão mínima de óleo para RPM mínimo. Então vai ser também apenas modo de segurança. Eu vou editar aqui para 4000 RPM e 1,5 bar, ser bem tranquilo com essa proteção. Então, se o carro tiver acima de 4000 RPM e não tiver no mínimo 1,5 bar, ele entra em modo de segurança também. E o único alerta que vamos colocar mais aqui é por temperatura de motor, que também vai ser um modo de segurança. 110 graus, caso ele chegar nessa temperatura, ele entra em modo de segurança. Feito isso, a próxima configuração que a gente vai fazer aqui é na interface, é na telinha da nossa FT, que também vai vir umas coisas diferentes. E aqui vem a configuração do painel de instrumentos. Então aqui eu vou fazer uma configuração um pouquinho diferente. Aqui nesse ladinho eu vou colocar nível de combustível. Então aqui vai ficar o nível de combustível numa barra 3x1. E aqui embaixo vai ser a mesma informação, vai copiar a mesma informação, só que com a quantidade de litros numa barra pequena. No lado de nível de combustível vai ter pressão de óleo, que vai ser a mesma, vai copiar a barra do nível de combustível. E aqui eu vou fazer a mesma coisa.
pressão de óleo com o número real aqui embaixo. Então vai ter a barrinha e o número real. Aqui vai ser a velocidade do carro. Roda dianteira, que é onde vai pegar a velocidade. Aqui nós vamos deixar ele num dado 2x2, grande. E aqui que eu falei que eu quero indicador de marcha. Aqui também vai ser um 2x2. Então aqui no meio nós vamos ter velocidade, marcha, 2 barras, nível de combustível. Tá faltando aqui a temperatura do motor, que vai ter no nosso painel. Aqui vai ser a mesma coisa. E aqui eu vou colocar tensão de bateria para monitorar como que tá a carga do alternador. Tensão de bateria. Aqui tem mais um alertinha que a gente vai deixar. Aqui são os limites de exibição. Aqui no dado não vai mudar muito, mas é na barra para ele ficar aparecendo algo mais dentro do range que ele trabalha. E vai ter um alerta de exibição que vai ser configurado também nos 9 volts. Aqui é a mesma coisa, o mínimo está em 0 e o máximo em 28. Como esse carro ele vai trabalhar, a bateria é para ter sempre 12 volts, numa queda de rotação ali entre 8 alto, 9 volts, eu vou colocar o mínimo em 7 e o máximo em 16. Que aí o range de trabalho dele vai ser melhor visível. E o alerta de exibição eu vou deixar só lá embaixo, aqui eu vou deixar sem nada. Na temperatura de motor, a mesma coisa, menos 20 graus é muito raro usar. Vou deixar aqui no menos 10, que é mais aproximado aí da nossa região, nem chega a isso. E a temperatura máxima vai ficar aí nos 120, também esperamos não chegar jamais nisso. E o alerta de exibição vai ser caso chegar nos 110 graus. Ah não, aqui é abaixo, desculpa. Esse que nós vamos manter desativado. O acima, 110 graus. Da pressão de óleo, a mesma coisa. Aqui a pressão de óleo ele trabalha mais próximo de 0 bar não, mas próximo de 1. Então vai manter 0. Esse carro ele trabalha com no máximo 6 bar, então eu vou colocar aqui um 8 bar também para aparecer um range mais específico e mais preciso na tela. E o aviso vai ficar aqui embaixo. Acima de 8 bar, caso dê algum problema. E abaixo de 0,5. Combustível também. O tanque do nosso cadete ele é de 60 litros, então para o engine ficar bem correto vai ser de 0 a 60 litros. E o alerta vai ser aqui. Aqui nem precisaria configurar porque ele vai aparecer o valor real ali, mas não custa nada deixar certinho. E aqui sim, vamos fazer uma luzinha de reserva, que abaixo de 8 litros ele vai acender a reserva. E outra coisa que eu vou querer fazer aqui é a tela inicial. Já vou modificar a tela de inicialização dela, que eu vou fazer customizado e vou colocar o logo da Tony Garage na tela inicial. E a tela inicial da nossa ECU vai ser essa aqui. Mas vou mostrar para vocês aí como é que ficou a tela de inicialização dela agora. Liguei só no USB aqui no computador. Aparece o nosso logo. Ele pede para calibrar pedal, como não está ligado.
E esse aqui vai ser o nosso painel de instrumentos. Vai ter nível de combustível ali bem na esquerda, pressão de óleo, velocidade e número de marcha, temperatura de motor e tensão de bateria. E em cima o RPM também. Esse foi o vídeo do nosso passo a passo da criação do mapa base do Cadete. Então, se tu gostou, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe um comentário aí embaixo se está gostando do nosso conteúdo. Eu vou procurar responder aí quem comentar. E o próximo vídeo vai ser uma pegada bem semelhante a esse, mas eu vou falar sobre o Datalogger. Tem bastante configurações bem interessantes sobre o Datalogger da Fueltech. Então aguardem aí que o próximo vídeo vai ter algumas informações sobre eles. Até lá!